Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal porque você estará fortalecendo a oposição a essa corja que está aí saqueando o Brasil. É um segundinho, não paga nada, embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Agora vamos falar do tiro de canhão no pé que deu o Bolsonaro e que fez com que todo o pessoal do mercado financeiro que estava começando a voltar a apoiar o governo ficasse com o pé atrás. Agora eles perceberam uma coisa, o Bolsonaro vai pro tudo ou nada, ou pro nada ou nada em 2022. O que aconteceu? O Bolsonaro tá lá nas Arábias, tá gastando muito dinheiro público, tá gastando muito, torrando muita grana pública, passando férias lá, talvez esteja abrindo conta lá nos paraísos fiscais, vendo o exílio dele e entregando a Petrobras. Ok, a parte de entregar a Petrobras, o pessoal do mercado financeiro quer, eles apoiam, tudo mais. Porém, o Bolsonaro, ele quer se eleger em 2022, essa é a prioridade dele, mais do que qualquer outra coisa. E ele deu uma declaração dizendo que ele pode usar, por conta da PEC dos precatórios, que vai abrir 90 bilhões no orçamento, ele pode usar parte desse dinheiro para dar um aumento para os servidores públicos. Hoje no Brasil temos mais ou menos 2 milhões de servidores públicos que seriam afetados por esse aumento, afetados positivamente, no caso, pelo aumento. Ok, só que tem uma coisa, esses servidores públicos, eles odeiam, a maioria deles odeia o Bolsonaro, porque eles sabem que o Bolsonaro quer a reforma administrativa que tira o emprego deles e que tira vários direitos deles e que vai fazer com que o funcionalismo público fique completamente sucateado, para que o Bolsonaro possa substituí-los por gente que seja do Bolsonaro para que ele possa fazer rachadinha com esses cargos todos. Ok, 2 milhões de cargos que, imagina, vão alguns se aposentando, outros sendo exonerados, outros sendo obrigados a serem afastados porque virá uma pressão muito grande para isso, e ele vai substituindo pouco a pouco. Ok, não só ele, mas toda a classe política, centrão. Ok, essa declaração do Bolsonaro pegou todo mundo de surpresa. Primeiro, a gente lembra daquele vídeo do Paulo Guedes falando que, olha, a gente vai jogar um escorpião, uma granada no bolso do inimigo. Lembra disso na reunião ministerial de 22 de abril do ano passado? E o inimigo, no caso, que o Paulo Guedes chama de inimigo, são os servidores públicos. E os servidores sabem disso tudo, ninguém é assim, nasceu ontem, e ninguém é despolitizado o suficiente, principalmente os servidores públicos que estão no funcionalismo, para não saberem que o Bolsonaro quer acabar com eles. De repente chega o Bolsonaro e fala, não, eu vou conceder um aumento para eles. Peraí, todo mundo fala assim, como assim, Bolsonaro? Não eram seus inimigos até ontem, agora você quer dar um aumento para eles? Chegou o relator do orçamento, que é quem tem as emendas do relator, ou seja, que é quem controla o Bolsolão primariamente, e diz, olha, não tem espaço, nós não temos espaço para dar aumento para ninguém, não vai ter, esquece isso, não vai ter aumento. E o Bolsonaro falou, vai ter sim, a gente tem espaço sim, por que não? O pessoal lá do mercado financeiro que estava voltando a apoiar o Bolsonaro ficou desesperado. Falou, meu Deus do céu, como assim? O Bolsonaro ele vai querer pegar dinheiro de onde dizem que não tem para dar um aumento para os servidores, quer dizer, a política fiscal já foi para o espaço, o teto de gastos que era sagrado para os investidores já foi para o espaço, ele vai jogar uma bomba de 150 bilhões para 2023, essa bomba fiscal chega a 1 trilhão em 2029, estão apoiando porque ele está prometendo privatizar a Petrobras. E agora ele quer dar aumento para gente que não vai votar nele, quer dizer, o populismo total. Chega 2022, dá o auxílio com dinheiro, ferra lá o teto de gastos e tudo mais para dar o auxílio com dinheiro que deveria ter, mas que ele diz que não tem, então ele ferra tudo para dar esse auxílio, e agora dá aumento para os servidores. Que mais que o Bolsonaro vai querer fazer? Vai começar a querer dar outro aumento para os militares? Vai querer fazer o quê? O que ele vai querer gastar mais? Todo mundo ficou com o pé atrás com isso. O próprio líder do governo Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra, que é um daqueles que está ganhando muita grana com o Bolsolão, mais de 150 milhões em emendas foram para ele, boa parte dessa, uns 40 milhões para comprar trator superfaturado, ele falou, não, isso não vai acontecer. E o Bolsonaro continua insistindo, foi um baita de um tiro no pé. O pessoal do Centrão tá uma confusão danada, porque ninguém sabe se o Bolsonaro vai insistir nisso. Se o Bolsonaro continuar insistindo nisso, o que vai acontecer? A bolsa cai, o dólar sobe mais ainda, fica uma loucura completa, o pessoal do mercado financeiro vai querer pôr o governo abaixo, porque aí mesmo entregando a Petrobras, eles não vão querer segurar o Bolsonaro, porque isso vai custar 30 bilhões por ano. Veja bem, eu, Thiago, sou a favor de dar aumento. Tem 30 bilhões por ano. Se você cortar a mamata do Bolsolão, se você cortar a mamata que vai para os bancos, você tem muito mais de 30 bilhões por ano. Dá para dar um aumento até maior do que o Bolsonaro falou que quer dar. Porém, da maneira como eles fazem o orçamento, não tem. Da maneira como eles estão fazendo o orçamento, não tem. Vai ter que tirar dinheiro de onde não tem, ou seja, criar uma dívida maior ainda, emitir
papéis da dívida pública para fazer isso, endividar mais o país. E aí, é isso que os investidores não querem, porque você começa a endividar o país, o risco Brasil sobe. Se o risco Brasil sobe, sabe o que acontece? O dólar começa a subir, os investidores nacionais e estrangeiros começam a tirar dinheiro do país. Aí as ações começam a cair, aí esse pessoal começa a lucrar menos. E a gente está falando aí de lucros, cada empresa das maiores empresas do Brasil lucrando bilhões, perdendo muita grana. Para eles, isso é a maior desgraça que pode acontecer para os investidores. Então, ficou todo mundo com o pé atrás e um banqueiro bem famoso do BTG Pactual, Mansueto, que ele tá assim, muito confiante na privatização da Petrobras, ele falou, ó, se continuar com essa proposta aí do Bolsonaro, significa que o Bolsonaro vai para tudo ou nada, essa é só a primeira, quais serão as próximas loucuras? Isso a gente não vai apoiar, de jeito nenhum. Quando eles falam isso, eu tô falando do Mansueto por quê? Porque ele trabalha com o André Esteves do BTG Pactual, que é aquele que vazou um áudio, ele fala, ó, liguei aqui com o Arthur Lira porque ele me pergunta o que fazer. Liguei pro presidente do Banco Central para falar com ele sobre a política de juros. Aí eu ensinei os ministros do STF em como votar em tal decisão. Quer dizer, esse é o chefe da quadrilha que está no poder. Tem uma quadrilha hoje no poder que tem o Centrão, tem o Bolsonaro, talvez até gente, talvez não, com certeza, gente do Poder Judiciário envolvida, os chefões são os banqueiros. Esses ficaram irritadíssimos com o Bolsonaro. Esses são aqueles que não queriam ver o Lula nem pintados de ouro e que hoje pensam, oh, pelo menos o Lula traz estabilidade. Ó, estabilidade, a gente não vai ter a mamata que tem hoje, mas pelo menos a gente continua ganhando, a gente continua tendo estabilidade, a bolsa sobe, o dólar vai cair, vai voltar para um patamar normal de 3 e pouco, e fica tudo ok no Brasil. Não é o que eles querem continuar na mamata de hoje da Petrobras distribuindo 60 bilhões para acionistas em dois trimestres, quer dizer, em 6 meses, 60 bilhões para acionistas. Porém, esse pessoal começa a se voltar contra o Bolsonaro, o Bolsonaro não dura muito. Por quê? O Bolsonaro já não consegue um partido. Esse pessoal são chefes, eles ligam para o Valdemar da Costa Neto e falam, Valdemar, não aceite o Bolsonaro lá. Ligam para o presidente do Republicanos e falam, ó, não aceite o Bolsonaro. Ou o Ciro Nogueira nem quer, não aceite o Bolsonaro. O Bolsonaro fica sem partido, ele nem para eleição vai. Vai fazer o quê? Vai ter que se exilar lá em Dubai antes da eleição até, porque ele sabe que não indo para eleição ele vai preso já. Porque um presidente que não vai nem tentar a reeleição e que é um presidente fraco como o Bolsonaro, que não tem mais o Bolsolão para comprar votos, o presidente tem todas as condições de ser abandonado e de ir para a cadeia o mais rápido possível. Então esse pessoal começou a se desesperar. Enquanto isso tudo acontece, o Michel Temer, que é aquele que o Bolsonaro se encontrou lá no dia 9 de setembro, ele está lá em Portugal. Sabe o que o Michel Temer está defendendo lá em Portugal? Ele está defendendo semipresidencialismo, para você não votar mais para presidente como as coisas são hoje. A gente sabe como a política hoje, a gente vota em presidente, vota nos deputados, tudo mais, o presidente faz lá a coalizão com o Congresso, se tem maioria ele aprova as coisas, se não tem, não aprova. O que o Michel Temer quer? Michel Temer quer o semipresidencialismo. Isso tem apoio do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes, que é assim com o Michel Temer, e do Gilmar Mendes, que é amicíssimo, o melhor amigo do Michel Temer. Isso tem apoio também do Arthur Lira. Não tem apoio do Bolsonaro. Bolsonaro não quer, mas o Arthur Lira quer. Isso tem apoio de boa parte do pessoal do Centrão, Gilberto Kassab, Temer. Por quê? O semipresidencialismo coloca o Centrão no governo. Aí não interessa se o presidente é Lula, se é Bolsonaro, se é Moro, se é Ciro, se é Dória, não interessa quem é o presidente. O que interessa são os deputados eleitos. E a gente sabe que no Brasil hoje, ainda mais num Brasil em que muita gente vende o voto e não adianta falar que não, muita gente ainda nas regiões mais pobres do Brasil vende o voto. Num Brasil como esse, o Centrão, que são eles quem compram os votos, eles vão governar para sempre. E o Brasil ficará para sempre governado pelo Centrão. E aí não interessa quem seja eleito. O Michel Temer está defendendo isso já para 2022. Até ontem, o Gilmar Mendes estava defendendo isso para 2026. Só que eles perceberam o seguinte, se o Lula é eleito em 2022, chega 2023 um congresso com maioria, talvez não com maioria de esquerda, mas um congresso que vai fazer uma coalizão com o Lula, porque ele é um político habilidoso, o Lula fala com as pessoas, escuta, tudo mais, isso jamais será aprovado. Então eles estão pensando em aprovar isso agora, com compra de votos, com tudo, e o pessoal do mercado financeiro que ligou o alerta vermelho com a declaração do Bolsonaro, pensou, opa, peraí, a gente aprova isso já, a gente deixa o Bolsonaro de escanteio para ele nem da eleição participar, e ele que se dane, que a gente sabe que quando eles descartam para a pessoa ficar presa mesmo e não estão nem aí. Descarta o Bolsonaro, e aí a gente sabe que a partir de 2022 teremos semipresidencialismo e
seja quem for eleito, pode ser o Lula, pode ser qualquer outro, não vai ser eleito, mas quem vai governar vai ser para sempre o Centrão. Os chefes do Centrão, já sabemos, são André Esteves, são os donos dos outros bancos. E aí, para sempre, o Brasil ficará essa porcaria que é hoje, com as pessoas passando fome, com eles roubando bilhões e bilhões e bilhões, e o presidente fica de mãos atadas, não pode fazer absolutamente nada, porque o presidente não tem poder praticamente nenhum no semipresidencialismo. Ele é praticamente um presidente decorativo. Quem escolhe o primeiro-ministro é o Congresso Nacional. Se o presidente não consegue a maioria, sabe o que acontece? Convocam-se novas eleições. Se o presidente eleito também não consegue a maioria, convocam-se novas eleições. Quantas vezes necessário até que alguém consiga a maioria. Só para você ter ideia. E aqui vou mostrar nosso carro de som em Lago da Pedra, no Maranhão. Aqui um vídeo, ó, outro. O povo sofre com a inflação, com o desemprego, com a fome. A família de Bolsonaro está cada vez mais rica, comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube. Plantão Brasil. O arroz está caro, o feijão está caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. Aqui um trecho, no próximo vídeo eu vou mostrando mais trechos, a gente está fechando em várias cidades de Alagoas, Maranhão, nesses locais.